galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos e hoje estamos aqui juntos para discutir e resolver a prova do Enem da edição de 2021. Tivemos neste ano um total de 14 questões que envolviam química e, obviamente, as suas mais variadas aplicações. Tivemos uma prova relativamente clássica, uma prova sem muitos textos longos, mas tivemos também questões, além de conteudísticas, tivemos as questões a nível de interpretação, ou seja, aquelas questões que o conhecimento técnico do assunto ele poderia ser superado, vamos dizer assim, por uma boa interpretação de texto. Então vamos lá, vamos começar aqui, eu vou seguir a ordem das questões aqui do caderno azul, beleza? A primeira questão, de número 91, ela diz assim, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, pronto. No cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas, contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH, é aquele parâmetro que mede acidez ou alcalinidade, é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, os valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento, diz ele no texto. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Então o que ele está dizendo aí é que existe uma faixa ideal para essa plantação de alface atuar, vamos dizer assim, e se for necessário fazer alguma correção no solo, algum aumento ou diminuição de pH visando o solo ficar na faixa ideal, essa correção deve ser feita sem acréscimo de substâncias nocivas. Aí ele vai dizer, ó, na tabela, essa que está aqui do lado direito, são apresentados alguns dados de composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Aí você tem aqui ó, as espécies químicas, os macronutrientes que ele pode utilizar, tanto os macro como os micro, e aqui você tem os valores relativos ao pH. Aquele pH de referência que ele colocou lá no texto e a solução nutritiva que deve ser preparada, beleza? Aí ele vai dizer assim, ó, para a correção do pH da solução nutritiva, esse produtor deve empregar uma solução de... Meus amigos, ele disse no texto, deixou bem claro isso, que o pH ideal para essa plantação aí existir é um pH entre 5,5 e 6,5, ou seja, um pH levemente ácido. E a solução nutritiva que ele preparou aqui, ele está dizendo que está com um pH de 4,3. Então significa o quê? Significa dizer que vai ter que acontecer neste solo uma correção de pH. Como é que deve acontecer essa correção de pH, hein, meus amigos? Ora, se o pH da solução nutritiva está em 4,3, mas a faixa ideal para ele, de acordo com o solo, estar dentro dos parâmetros ideais, é entre 5,5 e 6,5, então significa dizer que eu devo fazer uma correção no solo a fim de aumentar um pouco o valor deste pH. Então é com base neste aumento de pH que nós vamos julgar e estabelecer qual é a substância melhor que consegue fazer esse tipo de ação. A letra A vai trazer assim, ácido fosfórico. Ora, se eu acrescentar um ácido, ele vai baixar mais ainda o pH, vai ficar mais ácido ainda. E o que eu quero é fazer um aumento de pH. Então tá falso. A letra B fala de sulfato de cálcio. Ora, o sulfato de cálcio é um sal. Como todo sal vem de um ácido e de uma base, se nós tivermos o conhecimento do caráter ácido e básico desse sal, a gente consegue prever o que é que ele vai fazer quando ele tiver numa solução aquosa. No caso, esse salzinho aqui em particular, o sulfato de cálcio, cálcio é um elemento da família 2A, então significa que ele é derivado de uma base forte. E o sulfato é um ânion, vamos dizer assim, o ânion sulfato vem do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então esse sal aqui, ele é derivado de dois eletrólitos fortes, o ácido e a base. Então significa dizer que o caráter desse sal é um caráter o quê? Neutro.
Belezinha? Então, se ele é um caráter neutro, ele não serve para tornar o pH relativamente maior. Eu precisaria ter aí um pH relativamente alcalino para fazer isso, beleza? A letra C traz o óxido de alumínio. O óxido de alumínio é um óxido de característica neutra. Nós temos na química alguns óxidos que têm caráter ácido e básico, mas não é o caso do óxido de alumínio. Os óxidos metálicos das famílias 1A e 2A são óxidos de característica básica. Os óxidos de alguns ametais, como por exemplo os óxidos de carbono, CO2, os óxidos de enxofre, de nitrogênio, eles têm tendência de óxidos ácidos. Os óxidos de metais que não são nem 1A nem família 2A são óxidos neutros, beleza? Então, esse óxido de alumínio aqui também não tem a característica de mudar o pH dessa solução. Ou se muda, é muito pouco, que não faz interferência. A letra D fala do cloreto de ferro. É um outro sal, né? Cloreto de ferro é um outro sal. Vamos ver qual é o caráter desse sal? Olha o ferro. Ferro não é nem família 1A nem família 2A. Então significa dizer que ele vai vir de uma base fraca. Todo o cátion do sal, toda a parte que inicia a fórmula do sal, ela é a parte que vai derivar da base, como a gente fez aqui no sulfato de cálcio. Então, se você identifica que esse elemento não é nem da família 1A nem da família 2A, o ferro é um metal de transição, então a base vai ser fraca. E o cloro aqui, hein? O cloro, ele vem do HCl, que é um ácido o quê? Um ácido forte. Então significa dizer que esse salzinho aqui, ó, ele deriva de uma base fraca e de um ácido forte. Qual que é o caráter então desse sal, hein, meus amigos? Ele vai ter caráter neutro. Se ele tem caráter neutro, não, perdão, desculpa. Ele vai ter caráter ácido. Caráter ácido. Se ele tem caráter ácido, o pH dele é menor do que 7. Logo, ele não serve para fazer a correção desse solo, porque para fazer a correção do solo, a gente já chegou nessa ideia, eu tenho que aumentar o pH. Sobrou a letra E de escola, que traz o hidróxido de potássio, KOH. É uma base, não é, meus amigos? Se é uma base, ele vai ter um pH alcalino. E se ele tem um pH alcalino, ele vai servir para fazer essa correção deste solo, beleza? Cuidado, não é que eu quero que o solo fique alcalino, não. Ao fazer a correção do solo com uma substância alcalina, essa substância alcalina vai parcialmente neutralizar aquela acidez do solo e vai pouco a pouco fazer esse pH de 4,3 e aumentando. Então o pH vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chegar na faixa de pH ideal para o solo, então significa dizer que para aquela finalidade, aquela quantidade de base que eu coloquei serviu. Aí a gente para de colocar a base, beleza? Se você prestar atenção também nessa questão, na tabela ele deu uma dica importante. Ele deu que o macronutriente, ó, o potássio, o cátion potássio, que está presente na base aqui no hidróxido de potássio, ele é o único desses macro ou micronutrientes que vai apresentar um pH exatamente na faixa que é a faixa de referência para a solução nutritiva. Olha quanto que é o pH dele, 6, ou seja, um pH 6 está dentro desse pH que o texto colocou para a gente como ideal. Beleza, meu povo? Então, essa foi a nossa questão aí de número 91, a primeira que nós fizemos na aula de hoje. Uma questão bem contextualizada, voltada para aplicação em agricultura, por exemplo, que é muito a cara do nosso Enem, né? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. A próxima diz assim: os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida é de 5 anos. Galera, o que significa isso em tempo de meia-vida? É um parâmetro que nós utilizamos na ciência para mostrar a cinética de uma reação química qualquer. Muitas vezes isso é mais cobrado na parte de química nuclear, na parte de radioatividade, mas pode vir apresentando-se em qualquer reação química de qualquer natureza, não necessariamente nuclear. Tempo de meia-vida, então, vai mostrar para a gente de quanto em quanto tempo
uma certa amostra, um certo reagente, é reduzida a sua quantidade pela metade. Ele está dizendo que o tempo de meia-vida é de 5 anos. E aí ele vai perguntar para a gente, ó, a massa do pesticida no decorrer de 35 anos, portanto aqui você tem o tempo total de decaimento, vamos dizer assim, que ele está estabelecendo na questão, será mais perto de... Vamos lá, vamos fazer aqui. Como é que a gente faz essa questão? Primeiro, eu tenho que ter a minha massa inicial, não é? Qual que é a massa inicial do pesticida? 500 gramas. Então significa dizer que a minha contagem, vamos dizer assim, vai começar com ele. Então significa que esses 500 gramas, ele tende, ao passar do tempo, ele tende a ser consumido, ele tende a ser reduzido. O tempo de meia-vida, como a gente já explicou, mostra através de quanto em quanto tempo essa quantidade é reduzida pela sua metade. Então, se o tempo de meia-vida é a cada 5 anos, quando passar 5 aninhos, 5 anos não, perdão, 5 anos. Quando passarem 5 aninhos, que é tempo pra caramba, quando passarem 5 aninhos, esses 500 gramas se reduzirão a 250. Só que ele não quer saber a massa depois de 5 anos, não. Ele quer saber a massa após 35 anos. Então eu vou ter que fazer esse decaimento aí várias e várias vezes até chegar num tempo total que dê 35 anos. Vamos lá então, 250 aqui, não foi? Vai passar mais 5 anos, já vai dar um total de 10 anos. A massa desses 250 vai reduzir a sua metade. Metade 250, 125 gramas. Passa mais 5 aninhos, esses 125 reduzem a metade, 62,5 gramas. Como aqui começa a ficar quebrado, não tem problema de você fazer alguns arredondamentos aqui. Afinal de contas, ele vai querer o valor mais próximo. Mesmo que a gente faça algum arredondamento antes mesmo de terminar a questão, a gente vai chegar num valor satisfatório e um valor bem perto da realidade. Vamos fazer o seguinte, vamos arredondar esse 62 aqui para 62,5. Vamos arredondar para 62 mesmo. Então vamos lá, passa mais 5 anos, metade de 62 vai dar o quê? Vai dar 31 gramas, não é? Ó, eu já tenho 20 anos se passando, hein, galera? Olha quantos tempos de meia-vida se passaram. 4 tempos de meia-vida já. Foram 4 reduções à metade. Então eu tenho 20 anos já se passando. Faltam mais 3 reduções, né? Vamos fazer para cá. Passa mais 5 aninhos, a metade de 31, 15,5 gramas. Passa mais 5 aninhos, metade de 15,5, você vai ter aqui um total 7,8 gramas, arredondando aí. Eu já tenho 30 anos, se você contar o total de vezes que a gente já passou 5 anos aqui. Passa-se mais 5 anos, metade de 7,8, aproximadamente, né, já que a gente fez alguns arredondamentos, 3,9 gramas. Então, ó, ao final de 35 anos, ó quantas vezes os 5 anos se passaram. 5, 6, 7. 7 vezes 5 anos, 35 anos. Então, após 35 anos, restará 3,9 gramas deste pesticida organoclorado. Temos isso na letra A. Uma questão bem típica, bem direta, embora relativamente longo, porque nós fizemos 7 processos aí, mas os valores foram bem aceitáveis. Ele começou com 500 gramas, uma quantidade que deu para a gente, embora fazendo alguns arredondamentos aqui, deu para a gente chegar no resultado sem maiores alardes, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aqui, ó, questão 97, vai dizer assim: a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Soda cáustica, galerinha, já é uma substância quase que prima do Enem. Quase todos os anos essa soda cáustica ela está presente na nossa prova. É o hidróxido de sódio, a solução comercial de hidróxido de sódio. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal
é denominada? Galera, ele disse qual é o produto de objetivo para a gente reaproveitar esse óleo aí usado, né? É para fazer sabão. Então, temos aqui uma questão de um conhecimento bem técnico lá das reações orgânicas, que é a produção de sabão. Vou colocar aqui, ó, produção de sabão. Como é que a gente produz sabão? Qual que é a reação? Como é que é o mecanismo da reação em que nós produzimos sabão? O mecanismo é você pegar um óleo, esse óleo ele é pertencente às funções denominadas de éster. Deixa eu apagar esse NaOH daqui. Função éster. E aí esse óleozinho ele vai reagir com o hidróxido de sódio na presença de água em meio aquoso. E aí o que vai acontecer, ó, é que a cadeia carbônica aqui ligada ao oxigênio do éster vai trocar de lugar com o sódio lá da base, lá do hidróxido de sódio. E aí você vai produzir essa função aqui, ó, C+O com Na aqui. As cargas negativas e positivas é porque aqui agora existe uma ligação iônica. Essa funçãozinha aqui é a função orgânica do nosso sabão. Ela é denominada de sal de ácido carboxílico. É essa a maneira química, através de uma reação química orgânica, através de uma reação de característica orgânica, na verdade, que a gente produz a molécula do sabão. Essa reação aí, como eu falei, é uma questão que envolve um conhecimento bem técnico, mas é uma questão que traz uma reação bem conhecida. Reação que forma o sabão, ela é chamada de reação de saponificação. Ele não pediu, obviamente, esses detalhes aqui, mas ele poderia ter pedido, como já fez em edições anteriores do Enem. Você tem aqui a letra E de escola novamente. Beleza, povo? Uma questão bem direta aí, uma questão relativamente conteudística que envolvia o conhecimento prévio de que para você fazer sabão, nós temos a reação chamada de saponificação. Beleza? Vamos lá, questão 101. Essa questão 101 é aquela clássica, né? Aquela questão que envolve estequiometria. Vai dizer assim pra gente, ó, ela é bem interessante, inclusive. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, ele deu a formulazinha aqui da glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme mostrado na equação química descrita. Na verdade, ele não precisaria nem trazer essa equação aí. Observe que uma coisa muito peculiar está acontecendo nessa questão. Muitos podem até ter ficado em dúvida. Professor, ele não trouxe a massa molar de ninguém. O Enem, que não dá a tabela periódica, não trazendo a massa molar. Para que serve a massa molar, galera, em questão de estequiometria? É para que a gente obtenha as proporções de massa entre as substâncias que reagem ou que se formam numa reação química. Porém, neste caso, no próprio texto, ele já colocou aqui para mim qual que é a proporção entre essas substâncias. Ele disse para a gente, ó, que a glicose e o etanol estão numa proporção de quanto? Ele coloca aqui, ó, para produzir 50 gramas de etanol, a gente parte de 100 gramas de glicose. Então, ó, a partir de 100 gramas de glicose, a gente obtém 50 gramas de etanol, beleza? Se ele está dizendo isso, pouco me importa a massa molar entre essas substâncias. Na verdade, só uma explicação um pouco mais técnica aqui, o fato dele estar mostrando isso daí para a gente, não trazendo a massa molar, não é uma coincidência, não. É porque se a gente fosse obter as massas molares, se ele desse as massas molares para a gente, a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol. Isso você não precisa decorar. E a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Como na equação química você tem 2 mol de etanol, quando você fizer a proporção, você ia obter 92 gramas, ou seja, 180 gramas de glicose produzem 92 gramas de etanol. É quase a metade, concorda com isso? 180 é exatamente o dobro de 90, aqui é 92. Então, se você olhar para os números que ele colocou no texto, ó, 100 gramas de glicose obtém a metade de etanol, 50, ou seja,
Ele não deu as massas molares, é verdade, mas ele no texto está respeitando a proporção estequiométrica de massas envolvendo a glicose e o etanol. Mas como eu falei, é um conhecimento técnico, a gente não precisava necessariamente disso daí para resolver essa questão, beleza? Aí ele vem, ó, continuando aqui. Deixa eu apagar isso daqui porque a gente não vai usar isso aqui não. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, ou seja, isso que ele está dizendo aqui, que foi 80% convertido em etanol, ele está, entre outras palavras, dizendo o quê? Que o rendimento dessa reação aqui é de 80%, a eficiência dela é de 80%. Que após a sua purificação apresenta densidade de 0,80 gramas por ml, a densidade do etanol. Aí ele vai dizer, ó, o melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose, ou seja, na reação de verdade, ele utilizou 50 kg de glicose. E vai perguntar, o volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais perto de... Galera, presta atenção. Se nós temos aqui uma proporção de massas entre glicose e etanol, e ele acabou de me dizer que utilizou 50 kg de glicose, então, pensa comigo, se eu usar 50 kg de glicose, a massa de etanol que eu vou produzir é X. Pessoal, está em unidades diferentes, não tem problema, porque esse grama aqui, corta com esse grama, você consegue obter o valor de etanol em quilo. Quando você fizer aqui a continha, como a glicose é o dobro de etanol, ou seja, etanol é a metade de 50 vai ser 25. Então, eu obteria 25 kg de etanol. Porém, o rendimento foi de 80%. Se o rendimento foi de 80%, nós temos o que, galera? 25 quilos seria o rendimento para 100%, não é? Como o rendimento foi de 80%, o valor proporcional a isso vale X. Fazendo aqui a continha, esse X aqui vai ser de 20 quilos de etanol, que é a mesma coisa de 20 mil gramas que seja. Pronto. Obtive a quantidade de etanol respeitando as informações de rendimento que ele deu para mim no texto. Porém, nas alternativas, ele quer saber essa quantidade em volume. Ora, se eu acabei de obter a massa, mas ele quer o volume, e ele me deu na questão a densidade do etanol, eu uso o raciocínio, a proporção com a densidade, para obter o volume. Cuidado com as unidades, ó. A densidade é 0,8 grama por ml. Você tem que usar então a massa em grama e o volume sairá em ml. Então vamos lá, galerinha. Densidade é massa sobre volume, né? Pode fazer por regra de 3 simples, se você preferir. O volume, portanto, vai ser a massa sobre a densidade. Lembre, massa em grama para o volume sair em mililitro. Então aqui, ó, a massa que você vai colocar aqui em cima não vai ser 20 quilos, vai ser 20 mil gramas, porque na densidade está lá a unidade de grama. Então você vai ter 20 mil gramas dividido pelo valor numérico da densidade, que é 0,8 ou 0,80, dá no mesmo. Fazendo essa continha aqui, a gente chega no volume de 25 mil ml. Como ele quer em litro, 25 mil ml são 25 litros. Encontramos isso na letra C de casa. Uma questão relativamente tranquila do ponto de vista estequiométrico. Pode ter causado um pouco de estranheza o fato dele não estar dando as massas molares, mas como a gente já falou, as massas molares servem para mostrar a proporção entre as substâncias, coisa que ele já tinha feito aqui no início do texto. Beleza, meu povo? Questão aí 101 de estequiometria. Vamos para 103 agora. Outra questão que envolve um conhecimento bem técnico, não deixa margem para interpretação. Diz assim, um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 mg de ácido acetilsalicílico por comprimido. Então, cada comprimidozinho do remédio, né, que é vendido sob o nome de aspirina, certo? Eu teria que ter 100 mg dessa substância, que é o princípio ativo. Além do amido e da celulose, o técnico realizou os seguintes testes para tentar determinar
a veracidade desse comprimido, se ele estava nas especificações corretas ou não, que é os 100 miligramas. Ele obteve a massa do comprimido, a densidade do comprimido, verificou o pH desse comprimido, determinação da temperatura de fusão do comprimido. Perceba que tudo ele está falando em termos do comprimido. E o comprimido, nessa situação, o remedinho, é na verdade uma mistura de várias coisas. Você tem ali o princípio ativo, mas você também tem as substâncias secundárias, que ele inclusive falou aqui, né? Amido, celulose e por aí vai. E a última coisa que ele fez foi uma titulação com solução aquosa de hidróxido de sódio. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. Galerinha, quando ele diz com certeza qual é a quantidade da substância química presente naquele comprimido, significa dizer que ele determinou essa quantidade de maneira experimental. Ele determinou isso através de uma reação química adequada. Qual é a reação química adequada que ele falou aqui no texto? Qual desses 5 itens aqui é o único deles que envolve uma reação química a ponto de eu determinar a quantidade de uma substância presente em uma mistura? O comprimido não deixa de ser uma mistura, né? É a nossa titulação. A titulação, meus amigos, titulação ácido-base, que é uma das principais que nós temos na química, ela tem como função, como papel, o quê? Ela determina a concentração de uma espécie. A titulação, como eu falei, ácido-base, é uma das principais reações de titulação que nós temos. Então, ele está dizendo aqui para a gente que fez a titulação desse ácido em questão com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que é uma base. Então, você usa uma substância de caráter básico conhecida em termos de concentração para determinar a concentração de quem vai estar reagindo com ela. É assim que as concentrações elas são determinadas. Como eu falei, a titulação ácido-base é uma das reações de titulação, mas nós temos muitas outras. Quando, por exemplo, nós temos a água mineral, que você olha para o rótulo de uma água mineral qualquer e você vê lá tabelados todos aqueles valores de sais minerais, aquilo ali é determinado através de reações de titulação. Reações de titulação têm como objetivo, então, determinar o teor, determinar a quantidade, determinar a concentração que uma espécie química vai ter naquela mistura em questão. Beleza, meu povo? Então, o número aqui indicado do processo em que foi possível fazer essa determinação é a titulação, representada aqui pela letra E. Conhecimento também bem específico para essa questão aqui. Se a gente não lembrasse o que era titulação, que inclusive, né, quando a gente vê esse assunto no ensino médio, nós vemos dentro da parte relacionada à estequiometria. Ele não trouxe a questão estequiométrica aqui, embora ele tenha dado valores aqui e tal, era puramente o conceito da gente lembrar que uma titulação ela é uma reação que determina teor, determina concentração de uma substância. Beleza, meu povo? Letra E aí, portanto, para a gente, para essa questão. A questão de 106 é uma questão que está dando muita polêmica, né? Vamos ver ela. Ela diz assim, ó, a ictericia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icteria não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da ictericia neonatal, que consiste na irradiação de luz do bebê. Na presença de luz, a bilirrubina, cada nome nessa questão, né, é convertida no seu isômero lumirrubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile e pela urina. Então, ele está dizendo que, na presença de luz, aquela substância que não que causa aquela sensação, aquele tratamento lá, aquele problema da ictericia no bebê, ele vai ser convertido em uma outra substância, provavelmente
não problemática. A imagem que ilustra esse tratamento está mostrada aqui. Você tem aqui a molécula da lumirubina se transformando aqui, ó, observe aqui, na bilirrubina. Aqui ela é excretada pela urina, tal, como ele colocou aqui pelo texto, e aqui ele mostra que essa substância aqui na direita, ela não é suficientemente excretada pelo recém-nascido. Na verdade, a reação química que ele está mostrando aqui está indo nesse sentido, né? É só a gente observar a setinha aqui, está indo da direita para a esquerda. Então, essa daqui, a da direita, é a substância, vamos dizer assim, problemática, que na presença de luz com certa frequência, ela se transforma num outro isômero, numa outra substância isômero dela, que não vai ter mais problemas para o bebê. Aí ele vai dizer, na fototerapia, a luz provoca a conversão, ou seja, a transformação da bilirrubina no seu isômero. Qual que é a diferença dessa substância para essa daqui, meus amigos? Ele está garantindo que essas substâncias são isômeras. Vamos lá, qual que é a polêmica dessa questão aqui? Se você observar aqui, a única diferença em termos de região aqui dessas duas estruturas, mas está mais ou menos aqui, ó. Aqui e aqui. Observe que nessa molécula da direita, eu tenho relativamente, ó, 1, 2, 3, 4 ciclos. 4 estruturazinhas remetendo-se a uma cadeia fechada. Enquanto que na molécula da esquerda, aquela que não é problemática, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estruturas relativamente fechadas. Então, formou-se aí uma estrutura de cadeia fechada a mais. Embora na mesma molécula, mas a gente pode dizer que houve o fechamento relativo da cadeia carbônica. Se houve o fechamento de uma parte da cadeia, significa o quê? Está tendo diferença na cadeia carbônica. Então, isso remete a gente a uma situação de quê? De isomeria de cadeia. Esse é o lógico, vamos dizer assim, da gente pensar. Beleza, meu povo? Mas aí, se a gente expandir um pouco os horizontes, e não é uma coisa que a gente mostra muito, pelo menos a nível de ensino médio, é que existe uma outra diferençazinha bem sutil nessa questão, que está dentro desses 2 nitrogênios aqui que eu estou marcando. Deixa eu marcar aqui com a cor mais chamativa. Pronto. Esses 2 nitrogênios aqui, ó, que eu estou marcando para você. Esses 2 átomos de nitrogênio aí, eles estão fazendo parte quimicamente de funções diferentes. Aqui você tem o nitrogênio se ligando a carbonos comuns, com ligações simples. Portanto, você tem isso daqui, ó, esse tipo de estrutura, N se ligando a carbonos normais. Isso forma a função que a gente chama de amina, é a função amina. Porém, o nitrogênio aqui da esquerda está se ligando com um dos seus carbonos através, ó, de uma ligação dupla. E isso daí gera, que não é muito conhecida, é verdade, gera uma outra função orgânica, que não é a função amina. Porque a função amina é o nitrogênio ligado a carbono normal, porém o nitrogênio ligado com ligação simples. Quando o nitrogênio se liga com ligação dupla, que é este caso aqui, ó, olha a ligação dupla aqui circulando, isso forma uma função que nós chamamos de função imina. Imina, como eu falei, não é muito conhecida na química orgânica, tem baixa aplicação, tanto que a nível de ensino médio, a gente muitas vezes até passa batido por ela, porque não é relevante. Ela existe, mas não é relevante. Tem um monte de funções orgânicas que existem, além daquelas clássicas que a gente mostra, ácido carboxílico, fenol, éter, aldeído, cetona, tem muito mais funções do que aquelas que você vê, ouviu no ensino médio, mas que não tem relevância para a gente no nosso estudo, pelo menos a nível de ensino médio. Porém, se a gente levar ao pé da letra, existe uma diferença de funções aí. A molécula da direita tem a função amina, enquanto que a molécula da esquerda vai ter a função imina, no mesmo átomo de nitrogênio, na mesma região em que tem esse nitrogênio aí. Então, se está mudando a função orgânica,
então isso já remete a um outro tipo de isomeria, que é a isomeria de função. Ou seja, para essa questão aqui, nós temos a priori duas alternativas. Como eu estou gravando essa aula aqui antes mesmo de sair o gabarito oficial, eu peço a vocês que deixem essa questão em stand-by, porque a priori ela tem duas alternativas, e assim que sair o gabarito oficial, eu me comprometo aqui nos comentários a colocar a observação necessária sobre essa questão. Mas por enquanto, não há nada que impeça a gente não marcar esses dois itens aí. Vamos ver qual vai ser o comunicado oficial do INEP sobre essa questão. Beleza, meu povo? Se a gente pensar, vamos dizer assim, como um todo, né, química como um todo, essa questão ela tem duas respostas corretas, seria plausível de anulação. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aqui, ó, questão de número 113. Ela vai dizer assim para nós, ó. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, o cobre retorna ao seu estado inicial, do seu estado inicial ao final do ciclo. Então ele deu aqui, ó, observe, você tem o cobre aqui puro, no estado sólido, não é? E aí ele sofre essa reação 1 aqui na presença de ácido nítrico e forma essa substância aqui, que é o nitrato de cobre. Beleza? Vamos colocar aqui as reações rapidinho. Primeira reação, você tem então o cobre formando o nitrato de cobre, CuNO3,2. A segunda reação, você vai ter o nitrato de cobre, já que são reações sucessivas, né? O nitrato de cobre se transformando, na presença de soda cáustica, se transformando no hidróxido de cobre, CuOH2. A terceira reação vai partir do hidróxido de cobre, CuOH2. Esse triângulozinho aqui, esse delta, significa aquecimento, ou seja, a substância está sofrendo um aquecimento severo. E ela está se transformando no CuO, no óxido de cobre. A quarta reação especificada por ele vai ser o óxido de cobre, na presença de ácido sulfúrico, se transformando no sulfato de cobre, CuSO4. E a quinta e última reação é ele voltando para de onde ele partiu, né? É o sulfato de cobre na presença de zinco e HCl, retornando ao cobre puro. Beleza? Detalhei aqui separadamente, vamos dizer assim, essas 5 reações que ele colocou aí para gente. E aí ele vai perguntar, a reação de redução do cobre ocorre na etapa. Galera, tem duas maneiras simples de você entender essa questão. A maneira simples é a gente lembrar que uma substância, quando ela está reduzida, é porque ela está no seu estado puro. Então, quando ele falar a reação de redução do cobre, redução, o cobre no seu estado mais reduzido, é quando ele está no seu estado puro. E quando é que o cobre está no seu estado puro? Ora, quando tem só ele, quando tem apenas a amostra contendo cobre. As únicas reações que tem o cobre aqui sozinho é a reação de número 1, se a gente pensar no processo de ida, e a reação de número 5, se a gente pensar no processo de volta. A reação número 1, ela parte do cobre puro e forma uma substância que vai conter o cobre. Ou seja, o cobre aqui, ó, no nitrato de cobre, olha para a reação 1. O cobre aqui ele não está mais sozinho. Ele está junto com outras espécies químicas. A reação de redução ela vai acontecer então quando eu formar a substância no estado puro, aquele elemento no estado puro. E a única reação que vai ter o cobre puro e que ele vai estar se formando, ou seja, ele vai estar no produto, é a reação de número 5, em que você parte do sulfato de cobre e forma o cobre puro. Então, por essa ideia, vamos dizer assim, a gente conseguiria responder essa questão. Mas existe um outro caminho, um pouco mais didático e um pouco mais conteudística, que é através do NOx dessas substâncias. Os elementos metálicos, galera, e o cobre é um deles, eles vão apresentar sempre cargas positivas. Porém, para uma substância apresentar um NOx,
seja positivo ou negativo, essa substância precisa estar fazendo uma ligação química com alguém diferente dele. E qualquer substância que esteja no estado puro, como o cobre aqui começa, o NOx dessa substância sempre vai ser zero. Então aqui, ó, na reação 1, o NOx do cobre vai ser zero. Quando ele formar esse produto aqui, ó, que é o nitrato de cobre, pensa comigo, a gente não precisaria nem determinar esse NOx aí com exatidão. É só a gente lembrar que os metais sempre vão apresentar cargas positivas. Então aqui não tenha dúvida, o cobre aqui vai ter uma carga positiva. O que é a reação que está acontecendo aqui? O cobre zero para um estado de carga positiva dele. Ele está aumentando a sua carga. Então isso trata-se de uma oxidação. Aqui na reação de número 2, ó, o cobre vai ter também uma carga positiva e aqui no produto ele também vai apresentar carga positiva. Reação 3, a mesma coisa. Reação 4, a mesma coisa. Na reação 5, essa carga positiva vai dar origem ao cobre de carga zero, porque ele volta a ser puro. Se a gente quiser determinar com exatidão o NOx do cobre, aí a gente teria que lembrar um pouquinho de ligação química. Aqui o nitrato de cobre, esse índice 2 aqui do nitrato, é porque antes ele era a carga do cobre. Então o NOx do cobre aqui é um NOx mais 2. Aqui na reação 2, NOx mais 2 de novo. No hidróxido de cobre, ó, o índicezinho aqui é a carga do cobre. Só para a gente determinar essa carga com uma exatidão maior. Aqui na reação 3, carga mais 2. No produto aqui da reação 3, ó, em que ele está junto com o oxigênio, lembra, regra de NOx. O oxigênio tem carga menos 2. Como o total das cargas de uma molécula tem que ser zero, então a carga do cobre é mais 2. Então aqui ele também vai apresentar carga mais 2. Na verdade, em todas as reações que vão se suceder aí, o cobre vai apresentar essa carga mais 2. A única vez em que ele não apresenta carga mais 2 é quando ele está no estado puro, que é a reação 5. Quando a gente examina a reação 5 sobre o ponto de vista de cargas, a gente vê que o cobre está saindo de um estado de oxidação mais 2 e indo para um estado de oxidação zero. Por que zero? Porque é ele no estado puro. E isso daqui faz com que a sua carga diminua, fazendo com que haja um processo chamado de redução. Então, várias maneiras, vários caminhos, vamos dizer assim, para a gente chegar na resposta correta, que é a reação 5. Mais uma vez, a letra E de escola sendo a nossa resposta. Beleza, meu povo? Uma questão que relativamente parecia ser trabalhosa, claro que a gente mostrou aqui ela de duas maneiras, vamos dizer assim, mas uma questão que a gente poderia encaixar na categoria de fácil aí do nosso Enem. Beleza? Vamos para a 116. A 116 vai dizer assim para a gente, ó. Águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. Ele deu 5 para a gente. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando a sua presença mediante a adição de um reagente específico. Lembra daquela questão, galera, que eu comentei agora há pouco com vocês da titulação, que eu disse que era um conhecimento bem específico? A titulação é uma reação química em que você tem como objetivo determinar a quantidade da substância. Porém, muitas vezes, nós não estamos interessados em determinar a quantidade. Nós estamos interessados apenas em determinar ou não a presença de uma substância. Por isso que ele fala aqui, ó, uma análise química qualitativa. Por exemplo, eu quero saber se no água mineral ela está contaminada com algum tipo de espécie química indesejável. Então a gente faz uma reação química, geralmente uma reação que muda de cor, por exemplo, e aí se houver a mudança de cor, significa que naquela água existe aquela espécie que a gente desconfiava. Eu não preciso determinar a quantidade dessa espécie para saber se ela está ali ou não. Essa é a diferença das reações sobre o ponto de vista de análise qualitativa e análise quantitativa, beleza? E aí, continuando aqui, ó, depois dessa observação desse parênteses, ele diz assim, ó,
O hidróxido de sódio, de novo o hidróxido de sódio apresentando-se aqui, ó, NaOH. É capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Reação de ácido-base de Bronsted-Lowry, meus amigos, leva em função aquele lance de doação e recepção de próton. Doação e recepção de próton. Porém, ele vai jogar essa ideia aí no âmbito da química orgânica. Afinal de contas, você vê que você só tem substâncias de caráter orgânico presente aí. E aí ele vai dizer, ó, o teste positivo será observado com o pesticida, qual desses 5? Vamos lá. Se ele quer realizar uma reação qualitativa de ácido-base, e a gente sabe que ele está usando uma base para isso daqui, né? Porque o hidróxido de sódio é uma base, então significa dizer que essa base só será capaz de reagir com o ácido. Como eu tenho estruturas de natureza orgânica, dentro da química orgânica, meus amigos, nós temos que lembrar de 3 funçõezinhas, porque essas 3 funções vão dar todo o ritmo, vamos dizer assim, para a gente analisar acidez ou basicidade na química orgânica. Quais são essas funções? Primeiro, as funções de natureza ácida, ou seja, os ácidos orgânicos, são 2. É o ácido carboxílico, o próprio nome já entrega, né? E os fenóis. Portanto, ácido carboxílico e fenol são substâncias de característica ácida dentro da química orgânica. Se eles são estruturas ácidas, significa o quê? Eles podem reagir com quaisquer bases. E só para a gente concluir, as bases na química orgânica, quem que são as bases, hein? Representam-se ou resumam-se por uma função só, que é a função amina. Os compostos presentes à função amina são compostos de característica básica. Então, voltando para a questão, se eu quero um pesticida para que o teste com hidróxido de sódio dê positivo, esse pesticida tem que ter característica ácida, porque a substância que eu estou reagindo com ele é uma base. Então, a base só vai reagir com uma substância ácida. Quais são os ácidos na química orgânica mesmo? Ácido carboxílico e fenol. Então, eu vou catar nesses pesticidas aqui, eu vou procurar essas 2 funções. Se eu encontrar alguma delas em algum pesticida, pode ter certeza que esse pesticida vai ter característica ácida. Aqui no primeiro, eu nem tenho, só para relembrar, ácido carboxílico, C-OH, e o fenol, o que é o fenol? É o anel aromático ligado diretamente a um grupo OH, a um grupo hidroxila. No composto 1 eu não tenho nenhum dos dois, no composto 2 eu não tenho nenhum dos dois, no composto 4 eu não tenho nenhum dos dois, no 5 também não, e no composto de número 3, ó, eu tenho aqui, ó, hidroxila ligado a anel aromático, hidroxila ligado a anel aromático. Eu tenho a função fenol. Aqui eu tenho 2 funções fenol se replicando na molécula. Bastaria eu ter uma delas para eu ter a certeza em dizer que o pesticida de número 3 trata-se de um pesticida de caráter ácido. Então o teste vai dar positivo com o pesticida de número 3, isso está na alternativa C de casa. Beleza, meu povo? Também um conhecimento bastante específico relacionado à química orgânica, porém agora no que diz respeito à acidez ou basicidade. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aqui, ó. Essa talvez fosse a questão mais complicadinha em termos de lembrança da nossa questão, da nossa prova, perdão. Também envolve um conhecimento bem apurado, bem aplicado sobre o que ele vai trazer. Ele diz assim: com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Todo mundo concorda que os suínos, assim como os bovinos também, é verdade, né? O gado, de uma maneira geral, ele lança resíduos, né? Fezes, etc. e tal. E esses materiais, né? Eles vão ter um impacto relevante no meio ambiente.
uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes, né? Então ele está fazendo uma comparação com esse tipo de agroindústria com o esgoto que a gente tem na nossa casa. Embora as substâncias químicas sejam relativamente as mesmas produzidas, mas existe um teor bem maior na agroindústria de suínos. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa, ou seja, já que esses agrosuínos, né, a agroindústria, os suínos de uma maneira geral, vão gerar substâncias ambientalmente nocivas, vamos achar uma maneira da gente reutilizar ou utilizar esses compostos de maneira adequada para minimizar o impacto ambiental. Uma das formas que ele está dizendo que isso daí é possível é através do emprego dessas substâncias como combustíveis, que permite diversificar a matriz energética nacional ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível, sim, biocombustível, porque ele é renovável. Aqui se refere o texto galera, como eu falei, é um conhecimento bastante específico aqui. Quando você tem lá as fezes desses animais, no caso ele está falando aqui dos suínos, mas com os bovinos também é a mesma coisa. Esses animais, eles vão produzir, durante a sua excreção, as fezes, etc., elas vão liberar grandes quantidades de uma substância, dentre várias, vai liberar grande quantidade de uma substância conhecida como metano, que é o gás CH4. O gás CH4 é o nosso gás metano. E aí o que é que acontece? Para que esse metano não fique em contato com o meio ambiente e, consequentemente, acabe por poluir o meio ambiente de uma maneira geral, usam-se a indústria de alguns equipamentos para fazer o reaproveitamento desse gás metano. Esses equipamentos são chamados de biodigestores. Os biodigestores, eles têm a função de capturar apenas o gás metano que é liberado junto com esses resíduos desses animais que ele coloca no texto. Esses biodigestores, então, vão refinar, vamos dizer assim, o metano de tudo aquilo que não presta, vamos dizer assim, e a partir daí esse metano, que é um composto orgânico, ele pode ser usado como combustível, por exemplo, de veículos, o chamado GNV. Esse metano é o que forma o biocombustível, que é conhecido como biogás. Ele também poderia trazer aqui nessa questão o nome biometano. Afinal de contas, é um processo renovável de obtenção do metano. Só que existe uma diferença técnica entre o biogás e o biometano. O biogás é simplesmente o metano que é pego lá das fezes desses animais. O biometano é esse mesmo gás, só que um pouco mais refinado, um pouco mais limpo. Porque quando os biodigestores fazem esse processo tal de extração, vamos dizer assim, desse metano, esse metano vem misturado com o gás carbônico, vem misturado com o CO2. Ele pode ser utilizado a partir dali como combustível, mas a indústria, se desejar, ainda pode fazer uma purificação ainda mais apurada nesse biogás, eliminando grande parte do CO2 e ficando maciçamente com a maior quantidade de metano. Então, o biogás seria agora, poderia ser chamado, vamos dizer assim, de biometano. Mas a questão não entrou nesse mérito, trouxe apenas biogás aqui. Como falei, é um conhecimento bastante técnico e bastante pontual do que o texto está falando. Belezinha? A letra B de bola é a nossa resposta para essa questão aí. Vamos para a próxima aqui, ó, questão de número 122. Outra questão bem interessante que mescla essa parte um pouco mais cotidiana com a parte de conhecimento atrelado a algo da ciência. Diz assim: a imagem representa as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. E ele vai dizer aqui, vai dar para a gente uma série de rotina, vamos dizer assim, uma série de passo a passo que o esgoto residual vai seguir, beleza? Isso se assemelha ao que, hein, meus amigos? Se assemelha às estações de tratamento de águas, as chamadas
ETAs, que tem como finalidade a purificação ou a limpeza dessa água até chegar na nossa casa. A diferença é que aqui ele vai estar tratando do esgoto residencial, vamos dizer assim, numa escala relativamente menor. E ele vai dizer assim, ó. Primeiro você tem a caixa de gordura, ela retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Essa é a primeira função. Então você percebe que já há um tipo de separação aqui. A remoção dos detritos de pia, aqueles pedaços maiores de alimentos, etc. e tal. E aí, essa água, que já vai estar isenta de gordura, mas não vai estar isenta, obviamente, de contaminantes, ela vai para um segundo processo, um segundo parâmetro, que é a caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. Então aqui vai estar, vamos dizer assim, tudo que há de ruim do esgoto residencial. Como começar a limpar essa água com tudo que há de ruim? Aí ele vem para esse terceiro tanque aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior do que as outras etapas. Para que esse esgoto, essa água, vai ficar em repouso, hein? Alguma finalidade tem que ter, né? Já já a gente discute. Aí, depois desse repouso, ele vem para esse quarto reservatório, que é a caixa de inspeção. Facilita a distribuição dos efluentes. Vem para esse quinto aqui, que é o filtro biológico. Aqui as colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. Então perceba que ele já está meio que refinando a água. Ele já está preocupado aqui em eliminar a matéria orgânica, que é aquela matéria relativamente microscópica. E aqui ele vem para as cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro para eliminar aquele resquício de contaminante que sobrou. Depois de a gente ver esse passo a passo, ele pergunta em qual etapa decanta-se o iodo a ser separado do esgoto residencial. Galera, o lodo no caso, né? Decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial. Galerinha, quando ele fala o termo decanta-se, a gente obviamente lembra de decantação. O que é o processo de decantação no caso do lodo? O lodo é um material sólido. Você tem a aguinha aqui, e aí o que acontece? O lodo ele vai se acumular aqui na água, na superfície, etc. e tal. Porém, neste processo aí, para que haja a decantação, é necessário o quê? É necessário o máximo de repouso absoluto dessas águas. Porque com o repouso absoluto, os materiais densos que estão na superfície da água, eles vão começar a cair, eles vão começar a ir para o fundo dos recipientes. De uma maneira geral, se tivesse ao ar livre, por exemplo, todo tipo de contaminante sólido que fosse mais denso do que a água iria descer. Isso acontece nas estações de tratamento de água de uma maneira um pouco forçada, quando eles colocam uma substância que é o sulfato de alumínio, não entra aqui no mérito dessa questão, mas é um processo igual. O sulfato de alumínio tem a função de aglutinar as impurezas presentes na água em pequenas, vamos dizer assim, pequenas amebinhas, pequenas gelatinas. É um processo conhecido como aglutinação. E aí essas geleiazinhas que se formarão na água ficarão em estado de repouso num determinado momento, e aí esse repouso fará essa geleiazinha, decantar, afundar no recipiente devido à sua densidade. Aqui vai acontecer algo parecido para que esse lodo comece a ser separado do recipiente. Ele vai ser decantado porque ele é mais denso do que a água. Só que para ele ser decantado, ele precisa de repouso absoluto. Algo parecido que você pode fazer, inclusive na sua casa, que remete a essa ideia, é você pegar uma porçãozinha de areia e jogar na água. Se você ficar agitando a areia na água, não vai dissolver de jeito nenhum, claro. Mas se você ficar agitando a areia vai ficar em constante fluxo na água, vai ficar ali na superfície, no meio da água e tal. Mas se você deixar essas águas em repouso, você vai observar que essa areia vai começar a decantar, vai começar a ir para o fundo do recipiente. Por quê? Porque ela tem densidade maior do que a água. Então, é decisivo, na hora desse processo da decantação, o absoluto repouso
dessas águas. Por isso que ele colocou aqui, ó, no terceiro processo do tanque séptico, ele deu bastante foco a isso daí, ó. Aqui o esgoto, deve ficar em repouso por um período relativamente maior. Ele ficará em repouso, que é para dar tempo suficiente da maior parte, de 90% da matéria que está ali, da matéria contaminante, ser decantada para o fundo do recipiente. É assim, vamos dizer assim, que se separa a parte mais bruta dos contaminantes da água. É através do processo de decantação. Isso não significa que a água está limpa, límpida, pronta para o consumo humano novamente. Não. Os passos nos processos que vêm a seguir é justamente para eliminar o pouco de contaminante que ainda sobrou depois desse processo de decantação. Beleza? Então você tem isso daqui no item da letra C de casa. O passo 3 é o passo em que vai ocorrer a decantação e formação consequente do lodo. Beleza, meu povo? Uma questão aí bem contextualizada sobre tratamento de água. Questão de número 124. Uma questão um pouco mais voltada para a interpretação. Diz assim: o emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Então ele vai dar aqui o tipo de célula, através dessas letras em código, né, vamos dizer assim, a temperatura na qual essas células vão operar, o eletrólito no qual elas vão estar mergulhadas, afinal de contas uma pilha eletroquímica, ela funciona também com eletrólito, né, também com a fase ali aquosa, vamos dizer assim, e as semi-reações que vão acontecer nesses eletrodos. Ele deu a característica desses 5 aí. E aí ele vai perguntar assim, ó, ele vai afirmar, na verdade, né? Deixa eu voltar para cá. Ele vai afirmar. Peraí, agora eu me perdi. Voltei. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. São formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Então ele deu essas 3 características como sendo as características ideais para uma célula agir. As que têm melhores respostas alternativas a esses veículos. A tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível, qual? Galerinha, ele quer a que tenha menor energia térmica. Como é que eu posso julgar a energia térmica com base no que está aqui na tabela, hein? Ora, só pode ser com a temperatura, concorda com isso? Então, aquela célula que vai necessitar de menos temperatura significa dizer que é aquela célula que precisa de uma energia térmica relativamente baixa. Onde que você tem essas temperaturas relativamente baixas? Você tem aqui no primeiro, né, de 90 a 100 graus, o terceiro aqui de 60 a 100 graus e o quarto aqui, vamos botar o quarto aqui nessa jogada, de 175 a 200 graus. O segundo e o último aí já usam temperaturas muito elevadas, né? Da ordem de até 1000 graus Celsius. Então, analisando apenas esse quesito da energia térmica, eu fico com essas 3 aí. Ele disse que quer o meio ácido. Se ele quer o meio ácido, significa dizer que ou o eletrólito ou as reações que vão acontecer no eletrólito tem que apresentar um certo meio ácido. Aqui no primeiro, observe, você tem a presença de grupos OH-. Então isso já significa que essa célula aí vai agir no meio básico, no meio alcalino. E o próprio eletrólito no qual ele vai estar presente vai ter essa substância alcalina, hidróxido de potássio, é o KOH. Então esse primeiro aqui não vai agir de maneira ácida, eu já posso descartar ele. Os outros 2 que eu fico na minha análise, vamos dizer assim, né? Eu já poderia matar a resposta por aqui, né? Isso na hora da prova para ser bem objetivo, bem direto. Porque desses 2 aqui, ó, observe que os 2 vão ter características ácidas, certo? Porque eles usam ácidos nos seus eletrólitos, vamos dizer assim, beleza? Porém, apenas esse terceiro aqui, ele vai agir com uma temperatura menor do que o outro. E se eu analisar esse critério aqui dos eletrólitos poliméricos,
Eletrólitos poliméricos, o que significa isso? Poliméricos. Poli, galera, significa o quê? Que vai ser uma molécula em que várias partes vão se repetir várias e várias vezes. Ou seja, você vai ter uma molécula relativamente extensa, uma molécula grande. Aonde que dentre esses dois você tem menção a isso daí? Só pode ser nesse terceiro, em que ele usa aqui, ó, o ácido poli, olha o prefixo poli aqui, indicando essa coisa de várias e várias vezes. O ácido poliperfluorsulfônico, ou seja, ele vai ter uma característica ácida e ele vai ter também esse lance do eletrólito polimérico. Então, o terceiro aqui, representado pelo PEM, P é a célula combustível que se encaixa nessas categorias que ele colocou para a gente aqui no texto. Você tem ele na letra C de casa. Beleza, meu povo? Como eu falei, é uma questão que envolveu muito mais interpretação de texto do que qualquer outra coisa. E a questão de número 130 vai dizer assim, ó, essa de química orgânica. Ela vai dizer o seguinte para a gente. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como apresentados no quadro a seguir. Então, ele deu aqui, ó, o nome dessas substâncias, a fórmula condensada delas e o aroma na qual elas vão apresentar. Só relembrando aqui, ó, a função éster, ela é uma função formada de quê, galera? Você vai ter C+O ligada a oxigênio entre cadeias carbônicas, beleza? Essa função éster aí, ela pode ser obtida a partir de um ácido carboxílico numa reação chamada de esterificação. Como é que é essa reação? Só para a gente relembrar. Você tem um ácido carboxílico, C+OH, isso aqui é um ácido carboxílico, e você vai ter a presença de um álcool para garantir que essa reação aí aconteça. Qual que é o mecanismo dessa reação simplificadamente? O grupo hidroxila do ácido se junta com o hidrogênio do álcool para formar uma molécula de água. Então aqui você tem a retirada desses grupinhos para formar água. O que sobrar das duas estruturas vão se juntar. O que é que sobrou aqui do ácido carboxílico? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou a parte do grupo carbonila. E o que é que sobrou do álcool? Do álcool sobrou isso aqui, ó, o oxigênio e a sua cadeia carbônica. Pois muito bem, essas duas partes aí vão se juntar, o C+O se junta com o oxigênio para formar o que a gente chama de éster. Esse éster, portanto, ele é obtido, a sua molécula, ele é obtido da união de duas partes. Uma parte que veio do ácido carboxílico e uma parte aqui que veio do álcool. Beleza, povo? Tá clara aí essa ideia? E aí, com isso daqui, com esse conhecimento, ele vai perguntar: o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico, meus amigos, é o ácido carboxílico de 2 carbonos. Olha a nomenclatura, ET, 2 carbonos. É o ácido que tem 2 carbonos e que forma um ácido carboxílico. Então ele quer saber qual desses flavorizantes aí, em que ele me disse que todos são ésteres, né? Qual desses flavorizantes vai ser derivado do ácido etanóico e que, simultaneamente, apresente cadeia carbônica saturada. Então, primeiramente, qual é a forma legal aqui de eu identificar esse éster, hein, galera? Perceba que todas as fórmulas aqui estão condensadas, ou seja, ele não está mostrando para a gente bonitinho o éster dessa forma aqui. Seria a forma mais trivial, vamos convir, né? Ele está trazendo o éster na sua forma condensada. Como que é a forma condensada desse éster? É você agrupar os átomos aqui sem mostrar as ligações. Como é que é o éster? Não é C+O ligado a O? Então eu coloco C, 2 oxigênios e o resto da cadeia carbônica. É assim, ó, que ele está mostrando esse éster. Olha para o primeiro exemplo aqui, ó. Você tem aqui C6H5 e aí tem um CO2 aqui no meio da molécula. O que significa esse CO2? Esse CO2 significa isso daqui. C+O ligado a oxigênio entre 2 carbonos, beleza?
O que eu quero, repito, é um éster que tenha cadeia saturada, ou seja, só ligações simples entre carbonos, e que seja derivada do ácido etanóico. Meus amigos, como a gente acabou de relembrar aqui, ó, quando um éster se forma, ele se forma pela união de duas partes. Uma parte vem do ácido carboxílico, que é a parte que vai até o grupo C-O, e a outra parte vem do álcool, que é do oxigênio e a cadeia carbônica. Então, ó, se ele está dizendo que o meu aroma do flavorizante é derivado do ácido etanóico, o ácido etanóico é esse daqui, ó. Tem 2 carbonozinhos. Então significa dizer que na hora de formar o éster, o que é que vai acontecer? O que aconteceu aqui, ó. O grupo OH vai sumir, vai se juntar com o hidrogênio do álcool, e aí essa parte aqui, ó, do ácido etanóico, a parte do CH3COO, ou seja, a parte que tem 2 carboninhos, é que vai estar presente no éster. Então significa dizer que eu vou procurar aqui nos meus ésteres algum deles ou alguns deles que apresentem 2 carbonos antes da função orgânica. Olha aqui, ó, incluindo com o carbono da função orgânica, diga-se de passagem, certo? Observe que esse primeiro éster aqui, ó, que tem sabor de kiwi, ele apresenta, além do carbono da função, apresenta outros 6 carbonos. E o ácido etanóico só tem 2 carbonos, né? Então, quando ele for formar o éster, ele só vai ter isso daqui, ó. Só vai ter essa partezinha aqui para contar a história. Então, só quero 2 carbonos. Aqui no aroma de banana, vamos ver se pode ser, ó. Aqui está a função, né? Ó o CO2 aqui, que significa o éster. Eu tenho o carbono do éster, que é o da função, e esse carbono aqui antes, ou seja, eu tenho 2 carbonos. Então, essa parte aqui, ó, ela pode ser derivada do ácido etanóico. Pode ser isso daqui, ó, CH3COO. Essa é a partezinha que vem do ácido etanóico. Então, o aroma de banana, por enquanto, ele é um aroma que é derivado do ácido etanóico. Aqui, observe que no aroma de pêssego, ele também tem 2 carbonos, ó, o carbono do éster e esse carbono do CH3 aqui. Portanto, eu também tenho 2 carbonos antes da função. Também pode ser o ácido etanóico. Aqui no aroma de rum, perceba que são 1, 2, 3 carbonos até chegar no carbono da função. Então ele não pode ser derivado do etanóico. E aqui, observe que eu tenho 6 átomos de carbono, então também não pode. Então só em eu analisar essa parte um pouco mais técnica dos carbonos que são derivados do ácido carboxílico, eu fico ou com a letra, eu fico ou com aroma de banana ou com aroma de pêssego. Quem é que vai decidir essa parada, hein? Vai decidir essa parada, aquele lance lá da cadeia saturada. Quando ele coloca, galera, deixa eu apagar isso aqui só para abrir mais espaço. Quando ele coloca para a gente essa cadeia carbônica aqui restante, ó, esse CH2 2 vezes, o CH e o CH3 2 vezes, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que essa cadeia da banana, ela vai ser assim, eu vou desenhar ela na íntegra para vocês aqui verem como é que ela está estruturalmente. Tem o éster, aí vem o grupo CH2 2 vezes, vem o grupo CH e vem o CH3 2 vezes. É assim que está a aroma da banana, certo? Perceba que quando a gente abre a cadeia condensada, eu só encontro ligações simples entre os carbonos. Então isso faz dessa cadeia aí o quê? Uma cadeia saturada. Beleza, meu povo? Agora, o aroma de pêssego tem uma malandragem pra gente. Olha o aroma de pêssego, o que é que tem aqui? Eu vou desenhar. Ó. Começa com CH3, aí vem o CO2, né, que significa C-O-O. Vem o grupo CH2, e aí é que vem a maldade. Ó. Esse grupinho aqui, C6H5, o que é esse grupo C6H5? Eu vou desenhar ele aqui. Ó. Esse grupo C6H5, galera, é o grupo fenil. É o grupo fenil. É um anel aromático que vai se ligar à cadeia carbônica, ou seja, um anel aromático que... O anel aromático benzeno, ele é assim, né? C6H6. Você tira um hidrogênio,
para ligar esse carbono com alguma outra coisa. É como ele vai estar se ligando aqui, ó. Esse CH2 aqui, ó, vai se ligar a um anel aromático benzênico, formando o grupo que a gente conhece como C6H5. São 6 carbonos do anel e 5 hidrogênios, ó, ligados aqui nos carbonos. Esse carbono aqui não precisa porque ele já está com 4 ligações, ele não vai ter hidrogênio, beleza? Então essa é a maldade, vamos dizer assim, dessa questão, que pode se encaixar numa questão relativamente difícil. A questão que envolve a reação de esterificação é clássica, só que a forma com que ele deu as cadeias carbônicas não foi a forma mais trivial da gente analisar. A gente tinha que ter todos esses cuidados com a química orgânica. Então, esse aqui é o aroma de pêssego, como a gente já discutiu antes. Olha quantos carbonos ele tem aqui, ó. 2 carbonos antes da função, assim como da banana. Ambos são derivados do ácido etanóico, porque o ácido etanóico só tem 2 carbonos também. Mas o que torna a banana a resposta para essa questão é porque a sua cadeia é saturada, que é o que ele quer aqui da gente, ó. Enquanto que o pêssego, como ele tem esse anel aromáticozinho aqui, a sua cadeia, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma cadeia insaturada. Então ele está fora de alternativa, fora de cogitação. A letra B de bola é a nossa resposta. Beleza, meu povo? Questão aí bem peculiar, bem relativamente, dava um certo trabalho por aqueles motivos que eu falei. A 133 vai dizer, ó, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz. Força eletromotriz é chamada de FEM, força eletromotriz, ou também conhecida como DDP, né? Necessário ao seu funcionamento. Aí ele deu aqui alguns dispositivos, deu a DDP desses dispositivos, a faixa de atuação, e aí ele vai dizer aqui, ó, considere que uma bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas. Então significa dizer que se está em série de 3 pilhas, então a DDP, ou a força eletromotriz, vai ser a DDP da primeira, mais a DDP da segunda, mais a DDP da terceira. Como ele está dizendo que essas 3 pilhas são iguais, são pilhas de lítio e iodo, então significa dizer que a força eletromotriz desse tipo de equipamento aí vai ser a DDP multiplicado por 3, porque ele está numa associação em série com 3 desses dispositivos. Fechou? É um conhecimento que vai atrelar a parte química de pilhas com a parte de sequência em série de pilhas que vem lá da nossa amiga física. E ele diz assim, conforme as semi-reações de redução apresentadas, ele deu 2 semi-reações de redução aqui e pergunta, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico desses que ele citou no texto? Galera, para eu poder calcular a DDP de uma pilha e depois fazer aquele lancezinho da associação em série, eu preciso lembrar como que eu calculo o DDP. Como é que eu calculo a força eletromotriz de uma pilha? Tem 2 maneiras. Eu vou mostrar aqui uma delas, que é a mais direta que a questão pede. Como ele deu 2 potenciais de redução para a gente, que é o típico dele, que é o padrão dele, vamos dizer assim, né? Ele disse aqui, né? A pilha é constituída pela associação em série de 3 pilhas, etc. e tal. O texto, inclusive, aqui tá repetido aqui. Como é que a gente pode calcular essa DDP? A gente pode calcular como sendo o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Entenderam essa notação aqui que eu coloquei? Ó, setinha para cima significa maior, setinha para baixo significa menor. Qual desses dois aqui, ó, vai ter o maior potencial de redução? É o primeiro, né? Então ele tem o maior potencial de redução e o lítio, que é o segundo, vai ter o menor. Então a nossa DDP vai ficar 0,54 menos o do lítio, que é menos 3,05. Vai ter o joguinho de sinal bonito aqui, né? 0,54 mais 3,05. Isso daqui vai dar para a gente uma DDP de 3,59. Ou seja, 3,59 é a DDP de uma pilha que envolve esses materiais aí, lítio e iodo.
Só que ele está dizendo o quê? Que você não tem apenas uma pilha, você tem 3 dessas pilhas em série. Então, se você tem 3 dessas pilhas, ó, a gente usa esse conhecimento aqui. A DDP global, vamos colocar assim, ou a DDP total, vou botar total que fica mais formal. A DDP total vai ser 3 vezes 3,59. Isso vai dar para a gente um valor de 10,77 volts. Ou seja, essa é a voltagem, é a DDP, vamos dizer assim, desse equipamento que tem esses 3 eletrodos aí em série, esses 3 dispositivos em série. Qual dos dispositivos eletrônicos, então, é adequado para o funcionamento com base nessa bateria? Eu vou procurar algum que se encaixa no intervalo que tem esse valor aqui. O único que vai se encaixar é esse 4, né? Carrinho de controle remoto. A faixa de atuação é de 10,5 a 10,9. Está dentro aqui, vai receber esse que tem voltagem de 10,7. Portanto, letra D de dado é a nossa resposta. Conhecimento aí que atrelou química com física, mas é um conhecimento relativamente fácil. Vamos lá, vamos para a última aqui agora. Diz assim, ó, o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, que são as telas de LED que nós conhecemos, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia carbônica principal. O que é que significa duplas conjugadas, hein, galera? São as ligações duplas alternadas com as ligações simples. Ou seja, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso é que significa conjugação, desde que ela esteja onde? Na cadeia principal. O composto no ensino médio que a gente mais trabalha essa ideia de conjugação é o anel aromático, não é? O anel aromático benzeno, vamos dizer assim, a gente sabe que ele apresenta a conjugação de ligações simples e duplas alternadas. Porém, a única estrutura que tem esse anel benzênico é a letra A. Só que perceba que o anel benzênico ele não está na cadeia principal do composto. Ele está meio que na ramificação. Então ele não serve, de acordo com o texto, com as especificações químicas, para ser esse polímero condutor. Você tem aqui, ó, a letra B de bola, sem ligações duplas conjugadas. Você tem a dupla aqui com oxigênio. Aqui na letra E você até tem essa dupla aqui, ó, mas perceba que ela não está literalmente conjugada com as simples. Olha só, acompanha. Você tem aqui simples, aí vem a ligação dupla, depois vem simples, aí uma ramificação aqui para cima com ligações simples, depois simples de novo. Então, não tem aquela dinâmica, aquela sequência de ligações simples, duplas, simples. Embora isso daqui vá se repetir várias e várias vezes, né? Afinal de contas, é um polímero, mas quando você pegar 2 ou 3 estruturas dessa e abrir, não vai ter uma alternância de simples, dupla, simples, dupla. Aqui na letra C é a mesma coisa. Você tem a ligação dupla aqui, mas olha como ela não está legal, de maneira legal alternada. Tem a simples aqui no lado direito, tem a simples aqui no lado esquerdo, aí depois vem outra ligação simples. Então ficaria simples, simples, dupla, simples, não está alternado. Na letra D de dado, olha como está legal, ó. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Quando isso daqui se repetir novamente, vai começar a mesma coisa. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Então é a cadeia carbônica que mais ele vai apresentar esse ar, vamos dizer assim, de alternância. Então a letra D de dado é a nossa resposta correta visando essa questão, beleza? Todas as outras elas não vão apresentar essa característica, beleza, meu povo? Então, galera, essa foi a nossa resolução do Enem versão edição 2021. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de curtir, se inscreva em nosso canal, acompanhe a nossa mídia no Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus
e até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau!